cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre o resultado do primeiro turno das eleições de 2014 e uma análise de como ficou a composição para deputado estadual e federal com os representantes aqui de Blumenau. Para comentar e analisar esses resultados, os nossos convidados de hoje são o jornalista e professor Alexandre Gonçalves e o publicitário e professor de comunicação da FURB, Rui Fontoura. Antes de começar nossa conversa, é preciso lembrar que o governador Raimundo Colombo se reelegeu já nesse primeiro turno com 51,36%.
o governador Raimundo Colombo e a estrutura que está por trás dele foi a grande vitoriosa. E o perdedor nesse jogo todo aí? Ah, sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores encolheu muito. A gente tem que levar em conta, realmente há um desgaste. Um partido está 12 anos no poder, não tem como. É preciso renovar, é preciso oxigenar a política. E o PT está pagando. Está pagando esse pato e também está pagando o pato das inúmeras denúncias de corrupção contra o governo federal. Isso é fato, isso colou. Mas aí as denúncias de desmando, de corrupção, que a gente também vê no plano estadual, essas não colaram. Basta ver o atual presidente da Assembleia, que está licenciado, Romildo Titon, que foi pego numa maracutaia de poços artesianos, ele se elegeu. Ou seja, para o eleitor isso não importou, não importa. A gente vê alguns representantes aqui, a gente teve denúncias graves do tapete negro que ainda não foram julgadas, não foram apuradas, e esses candidatos, não respingou neles. Então, o que eu vejo, assim, o PT foi o principal perdedor desse processo eleitoral e eu não sei como é que vai juntar os cacos. Mas também o PT, principalmente o PT de Santa Catarina, está pagando o preço da desunião. O que a gente sempre comenta aqui em Blumenau, o casal Décio e Ana Paula Lima, mais uma vez tiveram uma boa votação, mas bem aquém, bem menor do que eles sempre tiveram, e eu não me lembro, principalmente do Décio Lima, que eu achei que ia ter uma votação melhor. Eu não me lembro do Décio Lima, por exemplo, pedir voto para o Vinhati, que foi adversário do grupo político dele nas internas do PT quando teve a eleição para presidente do partido. Então, sem dúvida, o PT é o grande perdedor em Santa Catarina e no país. Rui, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania, fazendo essa leitura, do primeiro turno das eleições. E que leitura você faz, por exemplo, aqui, vamos pegar a disputa à presidência, com essa virada do Aécio indo para o segundo turno? Boa noite a todos. O primeiro turno dessa eleição presidencial foi eletrizante, para quem gosta de acompanhar sempre campanhas políticas e gosta de política e gosta de observar. Foi uma coisa, foi um primeiro turno bastante intenso e tende a ser muito mais intenso agora no segundo turno. Foi marcado, obviamente, pelo falecimento ali, pela tragédia do Eduardo Campos, que trouxe a Marina para uma posição que não era o que se esperava dela inicialmente. E eu acho que nesse primeiro turno deu para evidenciar muito bem as estratégias de campanha, as estratégias de discurso funcionando, no sentido de que o Aécio Neves e a Dilma Rousseff conseguiram desconstruir a campanha da Marina Silva e, de certa forma, ela não conseguiu se sustentar toda aquela popularidade que ela teve logo depois do acidente do Eduardo Campos. Porque houve uma comoção ali, né? Tem aquela questão que o morto sempre fica meio santificado, assim, então isso tudo, essa grande emoção, num primeiro momento se transferiu com força para Marina Silva. Mas ao longo aí da campanha como um todo, deu para se observar os mecanismos de retórica e de formação de discurso funcionando, tanto com os dois partidos principais ali, desconstruindo essa candidatura da Marina, por dois lados diferentes, que ela realmente não teve como suportar toda essa pressão para conseguir chegar no segundo turno. E agora, para o segundo turno, eu acho que vai ser muito intenso, muito forte a campanha, e eu faço duas observações iniciais que me chamaram a atenção. Uma é que, a princípio, dá para se esperar que a candidatura do Aécio vai vir com muito mais força, porque ela vem embalada, vem empolgada. Quem estava praticamente fora do segundo turno e consegue chegar dessa forma aí para disputar essa etapa final da eleição, já vem com força. Como eu costumo dizer, assim, num time de futebol, quem faz o gol no final do segundo tempo e vai para a prorrogação, O time volta, vem para essa segunda etapa, para essa etapa final com mais disposição, com mais ânimo. Só que, por outro lado, tem que observar que o PT teve algum desempenho muito interessante nos governos estaduais, eu diria principalmente em Minas Gerais e na Bahia, e que são grandes colégios eleitorais, se eu não me engano é o terceiro e o quarto maior colégio eleitoral, e isso puxa bastante a influência, pode mudar bastante a balança aí no segundo turno. Eu acho que vai ser uma campanha muito intensa agora no segundo turno e dá para esperar bastante uma briga bem intensa, bem acirrada, aí, com acusações de parte a parte do PT e do PSDB. Alexandre, a gente vai tentar aqui fazer uma leitura
do que foi essa corrida aí no primeiro turno para a presidência e vamos fazer uma análise, claro, obviamente, aqui no estado de Santa Catarina e mais especificamente na nossa região, porque é o que de fato nos interessa. Mas, Alexandre, rapidinho assim, cai em descrédito a questão das pesquisas? Mais uma vez, a gente sempre fala, cada eleição, cada processo eleitoral, a gente fala da necessidade de uma reforma política. A gente pode enumerar uma penca de coisas que deveriam ser mudadas e uma é essa questão da pesquisa. A pesquisa serve de interesses, ela é um importante instrumento de trabalho para os partidos políticos, para as campanhas, é um instrumento legítimo, mas hoje os veículos de comunicação que pautam a opinião pública, que pautam a agenda do que está sendo debatido, trabalham muito fortemente com isso e não interessa a procedência né, desses institutos de pesquisa, muitas vezes atrelados a grupo A, grupo B, grupo C. E mais uma vez, o resultado foi muito ruim, né? Em Santa Catarina, o governador Colombo, eles sempre indicaram o resultado positivo para ele. Eles se quebraram muito na corrida com relação ao Senado, né? Que eles apontavam sempre o Paulinho Bornhausen com uma grande vantagem em cima do Dário Berger. E ninguém, né? As pesquisas, hoje a gente está falando do Aécio já com número expressivo, ninguém apontava o Aécio com esse número expressivo. Mas houve erros gritantes na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Né? Mais uma vez, elas são servidas de instrumentos. Enquanto não se der um basta nisso, né? E ainda existe, as pessoas dizem, como é que se guiam pela pesquisa? Infelizmente, muita gente deixa para definir seu voto na reta final. Não, eu vou nesse aqui que vai ganhar. Não, eu queria votar no fulano, mas o fulano não vai levar mesmo. Então eu vou nesse aqui que eu sei que é certo. Então esse é um processo. Mais uma vez, teve um erro grande. Com relação, pegando o gancho que o Rui falou, a história da Marina, a Marina bateu no teto dela. Por que a Marina deu o boom além dessa comoção? Foi a bolha, né? Dessa comoção pela morte do Eduardo Campos. A Marina era muito mais candidata que o próprio Eduardo Campos. Porque ela já esteve participando de um processo eleitoral para presidente, onde ela foi muito bem votada. Tinha traquejo para isso, né? Novamente, então teve essa comoção. Alexandre, eu vou fazer um intervalo e vamos voltar falando da Marina. Por que essa bolha estourou no meio do caminho? Vamos ver se a gente tenta compreender isso. Maravilha. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar a nossa conversa aqui no Cidadania em Debate.